Você já se sentiu preso por culpa e condenação? Já lutou para encontrar paz e propósito em meio às dificuldades da vida? Em Romanos 8, encontramos uma mensagem transformadora que nos liberta, nos renova e nos enche de esperança. Este capítulo é um farol de luz para todos que buscam entender o profundo amor de Deus e a liberdade que temos em Cristo Jesus. Prepare-se para uma jornada espiritual que mudará a sua vida. Romanos 8. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida, em Cristo Jesus, me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado, condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. De maneira que, irmãos, somos devedores, não à carne para viver segundo a carne, porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas, se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus, porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança. Porque o que alguém vê, como o esperará? Mas, se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. E da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas. Porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimível. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou a esses também chamou, e aos que chamou a esses também justificou,
e aos que justificou, a esses também glorificou. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou, antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus, e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte todo o dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas, em todas estas coisas, somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Reflexão. Romanos 8 é um dos capítulos mais profundos e encorajadores da Bíblia, oferecendo rico e profundos ensinamentos para a nossa caminhada cristã. Nenhuma condenação em Cristo. Iniciando com uma afirmação poderosa, somos lembrados de que em Cristo Jesus não há condenação. Isso significa que, independentemente de nosso passado, antes de aceitar Jesus Cristo e o seu plano de salvação, e agora redimidos pelo sangue de Cristo, esta verdade nos liberta do peso da culpa e nos convida a viver em liberdade e paz. Vida no Espírito. A vida segundo o Espírito é destacada como a chave para a verdadeira paz e vida. Enquanto a inclinação da carne leva à morte, a do Espírito nos conduz a uma vida abundante e em comunhão com Deus. Somos desafiados a deixar de lado as obras da carne e a nos render à liderança do Espírito Santo em nossas vidas diárias. Filhos de Deus. Somos adotados como filhos de Deus, o que nos dá uma nova identidade e uma herança eterna. Este conhecimento transforma a maneira como vemos a nós mesmos e ao mundo ao nosso redor. Como filhos de Deus, temos acesso direto ao Pai e podemos clamar: Abba, Pai, com confiança, esperança e glória futura. As aflições presentes são temporárias e insignificantes comparadas à glória que será revelada em nós. Esta perspectiva nos dá força e coragem para perseverar, sabendo que há um propósito maior e uma glória eterna que nos espera. Ajuda do Espírito Santo. O Espírito Santo nos ajuda em nossas fraquezas e intercede por nós de acordo com a vontade de Deus. Não estamos sozinhos em nossas lutas. Temos um Consolador que nos fortalece e nos guia em todas as situações. Propósito de Deus. Deus trabalha em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Isso nos dá confiança de que, independentemente das circunstâncias, estamos seguros nas mãos de Deus. Ele nos chamou, nos justificou e nos glorificou, cumprindo seu propósito em nossas vidas. Amor inseparável de Deus. Nada pode nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus. Esta é a verdade mais consoladora e motivadora de todas. Em todas as situações, somos mais do que vencedores por meio de Cristo que nos amou. Este amor nos sustenta, nos fortalece e nos motiva a viver para a glória de Deus. Se esta mensagem tocou o seu coração, não esqueça de se inscrever no nosso canal, compartilhar este vídeo com seus amigos e ativar o sininho para receber notificações de novos conteúdos. Vamos espalhar a palavra de Deus juntos. Deus te abençoe.